Olá, bem-vindos a mais um encontro Cor Lumine de estudos do Livro de Ouro de Saint Germain. Estamos hoje iniciando um novo capítulo, o discurso 22. Estamos no final do livro já, né? Faltam 30 páginas aproximadamente. Então estamos no finalzinho do livro. E esse discurso 22 é para nós um sinal de alerta, né? Saint Germain nos traz uma advertência. É uma advertência principal da qual deriva várias outras, né? E então vamos lá, vamos estudar este capítulo com muita atenção para utilizarmos os alertas que Saint Germain nos direciona através desse trecho do livro. Então, iniciamos com a invocação, né? Como sempre, Saint Germain inicia cada novo capítulo com uma invocação. Ó tu, presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Nós abrimos a atividade da consciência exterior para a direção consciente e moldamos dentro da forma todas as boas coisas que desejamos. Rendemos louvor e graças por tua ação inteligente nessas mentes com teu amor, tua sabedoria e teu poder, para guiá-los e levá-los dentro da perfeição total. Trago-vos saudações dos seres ascensionados que sempre ministram junto aos mensageiros da luz, envolvendo-os nos seus mantos de luz, iluminação e proteção. Então vamos ao discurso. O discípulo deve compreender que o denominado plano psíquico nada tem a ver com espiritualidade. É uma faculdade da consciência humana que pode ser desenvolvida por seres humanos, que lhes dispensarem atenção suficiente. Mas o indivíduo que deseja penetrar no plano psíquico sozinho, consciente ou inconscientemente, melhor seria não houvesse nascido nesta encarnação. A fascinação dos fenômenos do plano psíquico, asseguro-vos, é das mais sedutoras, pois aqueles cuja atenção se prenda firmemente ao plano psíquico não se libertam dele nesta encarnação, sendo às vezes necessários vários renascimentos para libertá-los. Então, já nesse primeiro parágrafo, Saint Germain nos traz conceitos sob um outro viés, né? Saint Germain está nos dizendo que acessar o plano psíquico é uma habilidade humana, então não tem a ver com evolução espiritual. O ser humano, ele pode, independente do seu grau de evolução espiritual, do seu grau de evolução moral, da sua evolução ética, né, independente da sua conexão com o seu eu superior ou com o seu eu inferior, o ser humano pode desenvolver as habilidades psíquicas. E essas habilidades psíquicas, elas são muito abrangentes, né? Elas estão diretamente associadas às faculdades da inteligência humana, à consciência humana. No entanto, quando o ser humano se abre para esse desenvolvimento psíquico, ele pode receber influenciações positivas, da mesma forma como pode receber influenciações negativas. Ele pode receber influenciações de outros seres humanos encarnados e ele pode receber influenciações de seres desencarnados. Depende muito do seu padrão vibracional, da sua frequência. Se esse ser humano estiver
com uma frequência elevada, a conexão dele mais acentuada será com seres de frequência elevada. No entanto, nós que estamos aqui nessa esfera dimensional, né, já falamos em outros momentos do estudo sobre isso, nós oscilamos muito no nosso padrão frequencial. Né? Ora nós estamos com uma vibração legal, né? Com alegria, com entusiasmo, conectados com a presença eu sou, com o ser crístico que há em nós. E ora nós baixamos o nosso padrão frequencial, né, a nossa vibração, nos conectando com emoções desequilibradas, pensamentos que destoam da conexão com a presença eu sou, ou seja, nós estamos ora conectados com baixas vibrações. E nessa oscilação, nós nos associamos psiquicamente com seres que estejam vibrando da mesma forma. E há relatos, né, de seres humanos encarnados que entraram em processos obsessivos, né, foram extremamente prejudicados por entrarem num processo de fascinação nesse mundo fenomenológico, né? O que atrai muito ainda o ser humano são os fenômenos psíquicos. Então, o contato, as visualizações, né? Saint Germain, no capítulo anterior, ele deu uma introdução nesse assunto, falando sobre a clarividência, né? Então, assim, nós, enquanto seres humanos, temos esse potencial, né? Essa inteligência para desenvolver o nosso psiquismo, as habilidades psíquicas, e aí vamos desenvolvendo então clarividência, clareaudiência, né? Vai ficando mais comum termos quadros mentais projetados na nossa mente, né? Nós captamos, existe essa possibilidade de captar o pensamento do outro, captar a emoção do outro, né? Seja o outro encarnado ou não, né? Seja o outro no plano espiritual e não no plano físico, né? Existem essas possibilidades. E nesse processo eu posso atrair para ficar próximo de mim, participando da minha vida comum, seres que ainda ignoram a luz, seres ainda arraigados ao mal, né? E que começam a fascinar o ser humano, mostrando proezas, digamos assim, né? Vamos utilizar esse termo. Então a pessoa começa a prever situações futuras, aquilo que fala a alguém se concretiza, se realiza, e aí essa pessoa vai entrando num estado prejudicial e muito perigoso, né? Porque Saint Germain nos diz que acessar os fenômenos do plano psíquico é sedutor, né? Mexe com o ego humano, mexe com o lado inferior humano, e isso é extremamente prejudicial. E quando as pessoas despertam, né, uma pessoa que entrou num estado de fascinação, né, que está vinculada a seres espirituais que dominam, né, o seu psiquismo, é muito difícil, né, é um processo doloroso a libertação. Por quê? Porque esses seres não querem, né, que o ser se liberte, eles querem continuar com esse ser subjugado, né, que esteja atendendo ao seu comando. E a luz, né, Deus, a presença de Deus em nós, ela nos traz que somos livres, que não terceirizamos as nossas decisões, que nós estamos no autocontrole. Através do autoconhecimento, nós é que autodirecionamos nossa vida. Nós não precisamos que alguém faça isso por nós, né? E quando alguém faz isso por nós,
esse alguém poda a nossa liberdade, nos impede o exercício do livre-arbítrio. Então isso não está em consonância com o Deus que há em nós, o Deus que se manifesta através de nós. Então é muito perigoso, né? Vem esse alerta já no primeiro parágrafo. Na continuidade, em todo nível de consciência há um fragmento de verdade incompreendida. Se assim não fora, não poderia ela sustentar-se. Só a verdade é eterna. A mentira existe, é possível, porém é transitória. Deveis compreender que em todas as coisas e em todas as atividades há, em maior ou menor proporção, energia divina em ação, talvez erroneamente empregada, mas não obstante ativa. São Germain já nos falou sobre isso no início do livro, né? Que nós recebemos abundantemente uma energia vinda direto da fonte divina e que nós é que qualificamos essa energia, utilizando-a para o bem, né, para a luz, ou utilizando-a para manifestar a sombra, né, a ausência da luz. O discípulo sincero não dá atenção aos fenômenos psíquicos visuais ou auditivos e compreende que deve acabar com isso, agindo diretamente pelo poder de sua vontade interior, a chama azul, e sua determinação, e penetrar no cinturão eletrônico onde unicamente a verdade se expressa. Então aqui São Germain está trazendo, né, uma possibilidade, e é uma possibilidade real e concreta para aplicarmos no nosso dia a dia. Nós podemos nos disciplinar para acessar essas esferas dimensionais psíquicas mais elevadas apenas, né? Então, não adentrarmos mais esferas dimensionais no nosso padrão vibracional de terceira dimensão ou inferior ao nosso padrão vibracional. Nós já falamos sobre isso também no início do livro de ouro, né? A nossa conexão nesse processo ascensional é com seres de luz, porque isso potencializa o processo evolutivo ascensional em nós e no nosso entorno. Então, nos conectando com os seres de luz, nós temos maiores possibilidades de colaborar com todo o nosso entorno, com as pessoas que estão à nossa volta. O que acontece contrariamente quando nós nos conectamos com seres inferiores, né? Inferiores no sentido de ainda estarem manifestando o seu eu inferior humano, né, encarnado ou desencarnado, e não o seu eu superior. Com isso, né, nós vivenciamos uma realidade que é aparente, que é ilusória. Por quê? Porque nós estamos, né, com essa realidade ilusória respaldada em uma, né, ou em muitas mentiras, em um processo no qual falta a verdade, né? Qual é essa verdade? É a verdade absoluta da presença eu sou. Então é transitória essa fase. No entanto, mesmo sendo transitória, São Germain nos traz, né, o alerta de que ela pode durar várias reencarnações para que aconteça a libertação. Quando nós adentramos um processo de fascinação, né, de obsessão, de domínio com outros seres. Então, São Germain está dizendo que é uma forma de utilizar a energia divina equivocada, errônea, né? Por quê? Porque nós devemos potencializar a ação divina que há em nós através de uma energia bem qualificada e não do processo inverso. E São Germain nos dá uma orientação de utilizarmos a chama azul, né? É o primeiro raio cósmico solar, que é o raio
de Arcanjo Miguel, né? Arcanjo Miguel é o grande símbolo de proteção que nós humanos temos. Claro que os demais seres de luz, nossos anjos da guarda, a hoste ascensional, a hoste angelical, também nos protegem, claro, né? No entanto, o Arcanjo Miguel é para nós um símbolo, né? Quando a gente fala em proteção, imediatamente a gente já associa essa proteção a Arcanjo Miguel. E essa chama azul, então essa cromoterapia sagrada, ela potencializa o nosso cinturão eletrônico de proteção. Lembram que nós trabalhamos lá no capítulo 3, o cinturão eletrônico de proteção, né? Então quem não lembra, volta lá para aprender como acionar esse cinturão eletrônico, como autossustentá-lo, mantê-lo sem fendas, sem brechas, né? Com uma reserva energética potencializada na luz. E nós podemos alcançar essa potencialidade utilizando a cor azul, que é a cor que caracteriza o primeiro raio cósmico solar. Então aqui vem para nós uma orientação, né, de um exercício, uma prática que nós podemos ter no nosso dia a dia. Amados discípulos, ao mesmo tempo que é necessário explicar este assunto, quero que tomeis a resolução de não sentir temor algum. No interior da camada psíquica do pensamento e do sentimento, acha-se a principal atividade daquilo que conhecemos como força sinistra neste mundo. Algumas vezes, pessoas que alcançaram esplêndidas vitórias, não compreendendo a exata realidade do que eu estou dizendo, permitiram que sua atenção fosse atraída para essa camada, em consequência do despertar prematuro dessa faculdade física, por lhes ter sido apresentada uma semelhança da verdade com alguns fenômenos, o bastante para lhes atrair a atenção. Mas se observarem o devido cuidado, todos verão ir desaparecendo essa imitação da verdade. Saint Germain nos traz aqui que é uma faculdade física, porque está associada às nossas faculdades da inteligência, inclusive ela é ativada por uma glândula, né? A glândula pineal. Quem quiser busca um pouquinho mais de informações a respeito, né? Mas essa glândula está no centro da nossa organização cerebral, né? E ela é física. Tanto que as pessoas que têm as habilidades psíquicas desenvolvidas, quando fazem um exame mais apurado, né? Uma ressonância, na qual se identifica a glândula pineal, ela é alterada em comparado com um ser humano que não tem as habilidades psíquicas desenvolvidas. Então é física realmente, né? E Saint Germain está nos dizendo aqui para nós não temermos. Ele está nos orientando o que fazer, né? Por quê? Porque o medo, como Saint Germain já nos disse lá no início do livro, o medo é destrutivo, né? Então, de forma alguma, nós devemos manter esse estado de temor em nós, né? Libertarmos-nos de qualquer sentimento ou pensamento que nos ligue ao lado inferior humano. E o medo é uma caracterização do lado inferior humano, né? Porque ele destrói possibilidades. Então, Saint Germain está dizendo que não é necessário, né? Assim, que não faz sentido nós termos medo. Por quê? Porque está a partir desses conhecimentos que Saint Germain está reativando em nós vamos assumindo um caminhar no processo de autoconhecimento, e quando eu me conheço, né, quando eu desenvolvo então essa autoavaliação, o autoconhecimento, é possível assumir o autocontrole da minha vida.
o autocontrole dos meus pensamentos, o autocontrole dos meus sentimentos, o autocontrole da minha energia, né? E com isso nós é que direcionamos a nossa energia. E nós, inclusive, disciplinamos as nossas habilidades psíquicas, né? Como eu falei anteriormente, nós podemos acessar esferas dimensionais, unicamente acessar esferas dimensionais conectadas à luz, né? Nós é que temos esse controle. No entanto, eu preciso estar com o meu padrão vibracional elevado, né? Se eu não estiver com o meu padrão vibracional elevado e eu quiser desenvolver essas habilidades psíquicas, eu vou acessar esferas dimensionais que também não são elevadas. Aí é que está o perigo, né? No entanto, ter medo não ajuda em nada, né? Ficar temendo esta conexão com seres inferiorizados, inclusive os atrai, né? Atrai essas energias inferiorizadas, por quê? Porque o medo baixa o nosso padrão vibracional. Então, Saint Germain está nos orientando, né, aqui como proceder. Basta que exercitemos e que coloquemos em prática, então, né? Vamos lá na continuidade. Um dos atributos, talvez o mais fascinante desse plano, consiste em fazer falsas profecias, induzindo o indivíduo a vaticinar extravagâncias. De vez em quando, uma se cumpre, a fim de prender mais fortemente a atenção. Além disso, há uma certa substância que é introduzida no cérebro. Ainda não vos posso dar maiores explicações a esse respeito. Isso torna impossível, mesmo ao mestre, interferir para auxiliar o indivíduo, porque foi pelo seu livre-arbítrio que ele aceitou a situação. Tem havido casos em que a pessoa percebeu o erro antes de ter avançado demais, e, a um intenso pedido de libertação, um dos irmãos foi enviado para libertá-la completamente. Então, aqui Saint Germain, nesse parágrafo, está nos trazendo algumas informações muito importantes, né? A primeira, que para nos libertarmos de um processo de fascinação psíquica, primeiro, nós precisamos pedir auxílio, né? Jamais um ser de luz, um mestre ascensionado vai interferir no nosso livre-arbítrio. Se nós não solicitarmos ajuda, a ajuda não chegará, né? Então é necessário o pedido de libertação. E aqui Saint Germain está qualificando um intenso pedido de libertação, né? Por quê? Porque no mesmo momento que há esses seres de luz querendo nos libertar, há os seres ainda muito vinculados ao lado inferior humano que querem a nossa escravização, né? Então é uma disputa nesse sentido, né? Uma disputa do lado inferior humano, né? Então é necessário que haja um intenso pedido de libertação de nossa parte para que nós possamos receber o auxílio. Tá. Outro aspecto, além, né, desse respeito ao livre-arbítrio que Saint Germain está nos trazendo, é a aceitação, né? Quem está vinculado através desse plano psíquico a outros seres inferiorizados é porque aceitou essa condição, percebeu alguma vantagem, né? Percebeu que poderia ter algum lucro, digamos assim, né, materialmente falando, e se vinculou a essa situação, ou pelo próprio ego, né? A vantagem era fazer profecias, né? Saint Germain diz aqui, são falsas profecias, por quê? Porque uma ou outra se concretiza para fortalecer essa dependência, mas a mentira não se mantém, né? A verdade é absoluta, mas a mentira é transitória. Então, ora, mais cedo ou mais tarde, vai se
revelar a verdade nessa situação. Então, houve o consentimento, né? A pessoa que está, o ser humano, não há injustiças divinas, né? O que há? Justiça divina. Então, não há, né? Nós precisamos tirar essa questão do vitimismo de nós enquanto humanos. Nós não somos vítimas em situação alguma. Por quê? Porque mesmo nesse caso de subjugação, houve uma aceitação inicial, né? Por isso que se efetivou. E aqui Saint Germain está nos trazendo um outro elemento. Ele diz assim: ainda não vos posso dar maiores explicações a esse respeito, né? Com relação a uma certa substância que é introduzida no cérebro humano. Então, naquela época, né, há quase 100 anos atrás, lá na década de 30 passada, Saint Germain trouxe esses conhecimentos, e naquela época não se falava muito, né? Não se falava nada, na verdade, ainda sobre essas questões. Hoje já existe, né, mais informações ao nosso livre acesso com relação a essas questões, né? Que substâncias são essas introduzidas no cérebro humano que tornam o ser dependente, manipulável, né? Eu vou dar um exemplo aqui, de repente vocês já ouviram falar sobre isso, né? Os chips energéticos, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas são substâncias introduzidas no cérebro humano que tornam o ser dependente e que tornam o ser completamente subjugado, né? Equipamentos energéticos. Há muita informação sobre isso por aí, né? Claro que fica o alerta, é importante estarmos atentos, filtrarmos as informações que nos chegam, né? Para que utilizemos realmente aquilo que para nós é importante naquele momento, o que faz sentido, o que seja colaborativo, né? O que venha a nos prejudicar, nós devemos eliminar do rol de informações que nós acessamos e mantemos. Tá? Mas enfim, é importante que saibamos que existe essa possibilidade psíquica de introduzir substâncias no cérebro humano que tornam o ser humano mais dependente, né, controlável, digamos assim, por outros seres. E isso não nos torna vítimas, né? Tenhamos muito claro esse alerta de Saint Germain. Né, se houve algum processo de subjugação, de escravização, houve uma aceitação da nossa parte, né? É importante que tenhamos bem claro isso, por quê? Porque é o início da libertação. Ter essa consciência da aceitação é o início do processo de libertação de todo ser humano. Ocasionalmente surge alguém que, devido à sua grande pureza, passa pelo plano psíquico sem conhecê-lo ou contatá-lo. Tal pessoa é realmente muito venturosa. As forças que existem nesse plano atuam mais diretamente sobre a natureza sentimental, o que quer dizer sobre as paixões do indivíduo por serem mais facilmente atingíveis. Aqueles que perderam o poder de controlar suas paixões, tanto pelo sexo como pela ira, ficaram consciente ou inconscientemente enredados na esfera psíquica do pensamento e sentimento, abrindo desse modo as portas de seus belos e magníficos templos de Deus. Então aqui Saint Germain, mais uma vez, né, tá trazendo o sexo e a ira como exemplo, né? Ele já falou sobre esses aspectos do lado inferior humano, das paixões humanas, né? Do quanto escraviza o ser humano e é porta para essa escravização, para a subjugação. Gratidão a todos que participam conosco, um beijo no coração de cada um e até amanhã.